Esse filme acabou se tornando uma das melhores animações da Netflix, conseguindo atrair não só apenas crianças, mas também adultos. Só que o motivo disso não foram os personagens ou a animação que causou todo esse sucesso, e sim algo que está presente em vários filmes que você já assistiu. E o primeiro grande motivo é que esse filme resolveu nos mostrar algo diferente do que a gente está acostumado. Ele começa nos apresentando um simples personagem que tem um desejo de explorar o mundo e conhecer novas criaturas. Só que o grande problema disso é que essa curiosidade quase levou ele e sua família à morte. Outra coisa também que é muito legal sobre esse filme é que ele resolveu colocar o ponto de vista de outros personagens, fazendo a gente pensar que os Jarvans eram criaturas horríveis e destruidoras, que estavam ali para destruir a vida do nosso protagonista. Só que conforme o filme avança, a gente percebe o completo oposto, pois eles estavam apenas tentando sobreviver. E antes da gente ver mais do porquê Como Mágica foi um filme que fez tanto sucesso, já deixa seu like para ajudar a fortalecer o canal. Uma coisa interessante desse filme é que ele resolveu criar espécies de animais próprias, o que acabou dando um ar de originalidade maior pro filme. Porém, um grande diferencial desse filme não são os animais, e sim os brotos mágicos. Os brotos mágicos são bolinhas luminosas que foram criadas por criaturas gigantes parecidas com algum tipo de guardião. O nome dessas criaturas era Jizu. No filme, todas as criaturas viviam sem nenhuma harmonia, uma querendo matar a outra. Porém, tudo isso foi resolvido graças ao broto mágico, que foi um presente dado por essas criaturas. E esse broto tinha um poder, que era dar a capacidade dos animais entenderem a língua um dos outros, além de poder se transformar em outro animal. Só que quando tudo parecia ter sido resolvido, todos os animais em harmonia, vivendo em comunhão, esse filme resolve nos dar o primeiro choque de realidade, porque o mesmo broto que podia servir para gerar unidade e harmonia, também podia ser usado para gerar medo e dor. É então que somos apresentados a um terrível lobo, que por não gostar de ver os animais sem medo e sem nenhuma preocupação, usou o poder do broto para se transformar num lobo de fogo, aonde ele acabou matando alguma daquelas criaturas gigantes que só queriam trazer mais tranquilidade pro vale. Porém, tudo isso não passava apenas de uma lenda sendo contada pela avó do nosso querido protagonista. Pelo menos era o que todos nós achávamos, até que ele decidiu entrar em uma jornada para salvar sua espécie. Mas exatamente do que ele queria salvar a sua espécie? Foi então que descobrimos que Oli, que é o nome do nosso protagonista, por conta da sua curiosidade, acabou encontrando uma filhote de Jarvan. E lá, ele acabou ensinando esse filhote a abrir uma única semente que sua espécie usava como comida. Mas o que parecia ser um simples ato bondoso, quase acabou virando o fim de sua espécie. Pois ele não esperava que esse filhote de Jarvan chamaria sua família, que acabou pegando toda a comida deles. E aqui, a gente encontra um dos incríveis acertos desse filme, porque a gente percebe que não é mais uma animação genérica sem um sentido específico. Na verdade, a gente já consegue notar a estrutura do filme e a motivação do protagonista, que é salvar a sua espécie. Porém, existe algo que a Netflix fez que deixou esse filme muito mais impactante, porque durante uma tentativa de Oli para salvar sua espécie, ele acaba caindo num buraco, e lá, ele acaba encontrando um broto de luz, e ali ele descobre que a história de sua avó não era apenas uma lenda, mas algo real que havia acontecido. E é aqui que o rumo da história muda completamente, pois ao tocar no broto, Oli acaba virando aquilo que ele mais odiava, um Jarvan. Só que o que ele não sabia é que sua visão sobre os Jarvans iria mudar logo em breve. Foi então que ele acaba conhecendo Eve, uma Jarvan que resgatou ele durante uma queda que ele teve. E mesmo parecendo ser um gesto bondoso, os métodos para isso foram bem questionáveis. Tá, eu falo, quando eu te resgatei, eu posso ter superestimado a sua habilidade de nadar. E aí, talvez você tenha sem querer esbarrado numa pedrinha. Teve o... Mas o grande problema é que Oli ainda não havia se dado conta que havia se transformado em um Jarvan, e quando percebeu, já havia sido taxado como maluco. Um dos grandes pontos altos da Netflix foi quando ela nos apresenta o Bugo, que além de ser um gentil peixe, também tinha um conhecimento dos brotos mágicos que Oli procurava. Ele acabou dando informação sobre o local de um dos brotos, só que quando Oli estava prestes a alcançar o broto e voltar para sua família, Eve, que o acompanhava, acaba tocando sem intenção nele, o que fez ela virar um Puko, que é a espécie do Oli. Oli então acaba tendo que ir em uma nova busca junto de Eve, a fim de encontrar outro broto. E foi aí que a Netflix resolve mudar completamente nossa visão sobre os Jarvans, pois o que pensávamos ser um ato que eles faziam por crueldade, na verdade era o completo oposto. Sabe o Jizu? Então, aquelas criaturas gigantes da lenda eram a fonte de comida dos Jarvans, e por causa do massacre que o Lobo de Fogo causou, os Jizu acabaram indo embora da floresta. Isso fez com que vários Jarvans ficassem sem comida, fazendo com que muitos morressem de fome, inclusive os pais da Eve. Só que Oli também acaba tendo uma revelação chocante, pois acaba descobrindo que aquele filhote de Jarvan que ele havia ensinado a comer as sementes era nada mais nada menos que a própria Eve. Descobrindo então que a mesma gentileza que serviu para condenar sua espécie foi a mesma que serviu para salvar os Jarvans. A partir daí, a Netflix podia muito bem ter parado por aqui, que já daria para ser um ótimo filme, mas ela resolveu ir muito mais além. Existe uma coisa que a maioria das animações de sucesso tem, e acertou quem pensou em vilão. Só que o único vilão concreto que havia sido apresentado foi durante a história da avó de Oli, que foi o tal do Lobo de Fogo. E imaginávamos que em algum momento no final do filme ele apareceria. Só que o que a Netflix fez foi completamente diferente do que qualquer pessoa pensava. Pois durante outra busca que eles fizeram para achar outro broto, eles acabam encontrando, só que eles acabam se transformando num Bugo, que era o peixe gentil que estava ajudando eles a encontrarem os brotos. E quando eles finalmente conseguem encontrar outro broto e voltar para suas formas originais, eles se deparam com isso. E você, vai virar o quê? Eu tava tentando decidir
um puco, um javan, um porco-espinho ou... peraí, eu já sei. Talvez eu vire logo o... Lobo de Fogo. Aquele peixe gentil, que a gente achava ser um dos mocinhos, na verdade era o grande vilão do filme. A Netflix simplesmente decidiu jogar um baita plot twist direto na nossa cara. E parabéns pra quem viu sem nenhum spoiler, porque infelizmente eu não tive essa sorte. Com a volta do Lobo de Fogo, ele acabou queimando todo o vale onde habitavam as criaturas. Só que essa destruição acabou servindo pra algo bom, pois as criaturas resolveram se unir pra tentar se salvar de todo aquele caos. E é aqui que a Netflix comete mais um acerto, que foi quando o Wally foi tentar salvar o vale. Enquanto o Lobo de Fogo continuava a incendiar todo o vale, Wally acaba pegando o último broto de luz que havia acabado de ser gerado por um Jizu. E ele resolve se transformar justamente no próprio Jizu, a criatura que era vista como um símbolo de paz. Embora Wally tivesse conseguido dar um incrível golpe no Lobo de Fogo, isso não foi o suficiente para detê-lo, pois imediatamente ele acaba se recuperando e atacando o Wally. Porém, Wally, vendo que não tem muitas escolhas, ele decide tomar uma das decisões mais tristes do filme inteiro. Ele acaba se sacrificando, agarrando o Lobo de Fogo e destruindo a represa que havia sido criada pelo próprio, o que fez com que finalmente o Lobo de Fogo fosse derrotado. Só que o sacrifício de Wally não foi em vão, pois sua família, os Jarvans e todas as criaturas decidiram honrar a memória de Wally, começando a viver junto em harmonia, um ajudando o outro. Mas como é um filme infantil, é lógico que Wally não ia morrer. No final do filme mostra ele sendo encontrado por outros Jizu que acabaram salvando sua vida. No fim, todos os Jizu voltam pro vale, pois a ameaça do Lobo de Fogo havia acabado, e Wally consegue finalmente salvar sua espécie e voltar para sua família. E talvez aqui possa ser o início de grandes criações de animações da Netflix. Mas e aí, o que você achou do filme? Não esquece de deixar o like se gostou do vídeo, pro YouTube recomendar para mais gente. Até o próximo vídeo e bye bye.